A República, que foi um regime utópico, que resultou não das aspirações do conjunto da nação, mas de um golpe dado por um marechal que não era republicano. Deodoro da Fonseca não era republicano. Há uma carta no Arquivo Histórico Nacional do Rio de Janeiro, de Deodoro ao seu sobrinho Clodoaldo da Fonseca, em que ele diz textualmente: meu sobrinho, não te metas em coisas republicanas, porque no Brasil, república e desgraça completa são uma mesma coisa. E como ele tinha razão. No dia 15 de novembro de 1889, Deodoro, quando saiu ao campo de Santana, não bradou viva a República, mas sim viva Sua Majestade o Imperador. O golpe de 15 de novembro não tinha em vista a derrubada da monarquia, mas sim a mudança do gabinete, a derrubada do gabinete do Visconde Ouro Preto, com o qual Deodoro e uma pequena facção de militares tinha tido algumas desavenças. Segundo vários generais especialistas na matéria me informaram, seriam apenas no máximo de 20 a 25% das Forças Armadas que estavam descontentes com a situação reinante. Uma vez dado o golpe de 15 de novembro, um pequeno grupo de conspiradores, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, Rui Barbosa e outros, quiseram se aproveitar daquela instabilidade política para precipitar os seus ideais, que era a República. E o que fizeram eles? Utilizaram de um estratagema que não é dos mais louváveis. Foram provocar a Deodoro no seu amor próprio. Eles sabiam que Deodoro tinha um ponto fraco. Foram dizer a Deodoro que Dom Pedro II havia mandado chamar para a presença do Conselho de Ministros a um político gaúcho de Bagé, Gaspar da Silveira Martins. Quando não é verdade, Dom Pedro II havia mandado chamar para a presença do Conselho de Ministros ao conselheiro Saraiva. Quando disseram a Deodoro que estava doente, cama, no entardecer do dia 15 de novembro, que o primeiro-ministro presente do Conselho de Ministros seria Silveira Martins, Deodoro teve um sobressalto. Esse não. Esse por nada nesse mundo. Esse eu não aceito. Por quê? Porque quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores de uma certa dama, uma certa dona Adelaide, e havia perdido nessa sua disputa. E daí havia formado um ódio de morte contra Silveira Martins. A República, lamentavelmente, é um regime que nasceu da disputa de dois homens por um amante. Essa é a triste realidade desse regime. Que não tinha uma aceitação maior. O Partido Republicano, durante a monarquia, tinha mais ampla liberdade. Participava das eleições, havia chegado a ter até 6 deputados. Entretanto, nas últimas eleições do Império, em agosto de 1889, havia conseguido eleger apenas 2 deputados. Não havia uma aspiração da nação pela República. Pelo contrário, Dom Pedro II era queridíssimo. A princesa Isabel era venerada pela nação inteira pelo seu gesto de libertar os escravos. De tal forma era forte o prestígio de Dom Pedro II, a influência dele, que logo depois de assinado o decreto de proclamação da República, redigido por Rui Barbosa, estabeleceu-se um primeiro impasse entre os conspiradores. E agora o que fazer? Quem vai dizer a Dom Pedro II que ele não é mais imperador, que ele está preso? Eu não me recordo bem se foi o Benjamin Constant ou Quintino Bocaiúva, que voltou-se para Deodoro e lhe disse: vai você que o conhece bem. Com efeito, Deodoro era muito amigo de Dom Pedro II. Deodoro era órfão. Foi Dom Pedro II que pagou todos os seus estudos, que patrocinou a sua formação e todo o início da carreira militar. E Deodoro tinha uma dívida de gratidão com relação a Dom Pedro II. Deodoro, quando lhe foi dito isso, respondeu: eu não. Porque se eu for, o velho chora, e eu choro também, e aí está tudo perdido.
incumbiram o Major Solon de ir comunicar a Dom Pedro II que ele estava preso, que ele estava destituído e preso, e que ele deveria seguir para o exílio. De fato, logo depois da proclamação da República, tinha havido uma outra discussão entre eles. O que fazemos com Dom Pedro II? Houve quem propusesse que ele fosse executado. Deodoro também disse não, isso não. Porque de fato Deodoro tinha essa dívida de gratidão com Dom Pedro II. E decidiram que ele seria banido. E que seria embarcado na calada da noite. Porque, com fundadas razões, os conspiradores temiam que, se a população do Rio de Janeiro visse aquele imperador tão querido, a imperatriz, a princesa Isabel, redentora, os netinhos do imperador cruzarem as ruas do Rio de Janeiro presos para serem embarcados para o exílio, eles, com fundadas razões, temiam uma rebelião popular. Embarcaram a Dom Pedro II na calada da noite. E uma vez a bordo, Dom Pedro II recebeu um emissário de Deodoro, que vinha apressadamente uma mensagem daquele que o havia deposto. Deodoro sabia perfeitamente que Dom Pedro II não havia tido outra preocupação em seu longo reinado. Ele foi 58 anos imperador de direito do Brasil, 48 anos de direito e de fato. Durante esses 48 anos que ele esteve efetivamente na chefia da nação, ele não havia tido outra preocupação a não ser o bem-estar de todos os brasileiros. Ele não havia economizado um vintém sequer. Ele ia para o exílio literalmente com a roupa do corpo. E Deodoro sabia disso. E Deodoro, que havia sido tão beneficiado de Dom Pedro II, teve pena de Dom Pedro II e enviou um emissário para lhe oferecer a quantia de 5.000 contos de réis para que ele pudesse sustentar-se no exílio. Era uma bela fortuna. Equivaliam a 4 toneladas e meias de ouro. Dom Pedro II, ao receber o emissário Deodoro e ao receber esse oferecimento, perguntou ao emissário Deodoro, mas de onde vem esse dinheiro? Lhe foi respondido do Tesouro Nacional, por ordem de quem? Do Marechal de Campo Deodoro da Fonseca. Isso foi votado pelo Parlamento, não apenas uma ordem do Marechal Deodoro da Fonseca. Então eu não posso aceitar, porque nem Deodoro, nem nenhum brasileiro tem o direito em tocar em um vintém do Tesouro Nacional sem a aprovação do Parlamento. Que exemplo de dignidade, de abnegação nos deu esse grande brasileiro no momento de partir para o exílio. Ele seguiu pobre. Alguns dias depois de desembarcar em Lisboa, faleceu sua esposa, a imperatriz Dona Teresa Cristina. Ele não tinha sequer dinheiro para pagar as exéquias de sua esposa, os funerais de sua esposa. Mais uma vez foi um português rico, que teve pena dele e que pagou aos funerais de sua esposa, da nossa imperatriz. E ele mesmo veio a falecer, varado de saudade, cercado de prestígio, num hotel de segunda categoria em Paris, 2 anos depois. Era tal o seu prestígio daquele grande imperador, daquele que é considerado como o maior de todos os brasileiros, daquele que nenhum brasileiro digno desse nome é capaz de ver um quadro, um busto, sem ter um movimento de veneração, de respeito, como se tem diante de um quadro de um bom avô, daquele que não havia trazido do Brasil nada a não ser um punhado de terra brasileira, porque ele queria recostar sua cabeça sobre terra brasileira no momento de entregar sua alma a Deus. Era tal o seu prestígio que o governo francês, republicano, lhe conferiu exéquias de chefe de Estado. 300.000 franceses seguiram ao cortejo fúnebre do nosso imperador. Todo o corpo diplomático acreditado em Paris compareceu. Todas as cortes europeias enviaram representantes. Só faltou um embaixador. Não preciso dizer qual. E o governo da República protestou junto ao governo francês. Como conferir a exéquias de chefe de Estado a quem não é nada no Brasil? Essa é a trágica história da República.